muitos irmãos viajando, nós precisamos orar. E louvar o Senhor. Obrigado. Tem um amigo visitando aqui, o Léo e a Débora. Obrigado, a Terezinha. E ontem a gente estava num evento junto e ele falou: amanhã eu vou lá. Eu falei: veio. Okay. Então, a gente aprender com o testemunho da palavra. Nós desejamos que o Senhor fale na vida de vocês aqui e ministre na vida de cada um. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos continuar em Gênesis capítulo 22. Domingo passado eu falei que eu ficava nessa briga com esse óculos, nós descobrimos o problema, né? Vou precisar fazer uma outra cirurgia, que é uma catarata. Glória a Deus, vou resolver. Se põe, tira. Vai limpar. Que aí eu ponho, eu leio. Aí eu fico com ele, não vejo vocês. Amém. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 6. Um minutinho. Os irmãos tiraram o relógio da minha frente, aí eu estou tendo que pôr ele aqui. Amém? Então vamos lá. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eu gostaria que algum irmão orasse, para que o Espírito ministrasse. A Bíblia fala que nos cultos um tem salmo, um tem hino. Eu vou pregar e alguém podia orar por nós, né?
Amém. Amém. Quando o Anselmo ora sobre a questão de palavra, né, nós estávamos na reunião na casa de Obed-edom, que é o nosso grupo caseiro, e enquanto a gente compartilhava um pouco, veio forte isso, aquele texto que diz: errais, não compreendendo as Escrituras e o poder de Deus. E aí eu nunca tinha parado para pensar, quando nós temos perguntado tanto, aonde é que está o poder de Deus? Está nas Escrituras. E aí o fato de não conhecermos as Escrituras e não tirarmos as nossas decisões, as nossas vidas, o nosso caminhar das Escrituras, vai faltar poder, porque Deus não vai liberar poder fora de um fundamento que Ele definiu. Então que o Senhor essa manhã nos dê graça de entender essas Escrituras e libere um poder de Deus sobre nós, né? Então domingo passado nós vimos aqui que o Evangelho não começa lá em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis. A palavra ela é completa, a Bíblia ela é completa. Nós temos o Evangelho do Senhor sendo revelado em todo o tempo. E a principal pergunta que nós temos da alma humana, por mais que nós não saibamos, nós vimos aqui que ela veio de Isaac. Uma revelação sobre a pergunta que tem na alma de todo ser humano. E qual que é? Onde está o cordeiro? As pessoas não sabem que essa é a pergunta, às vezes, ou não discernem. Mas elas vão buscar na religião, elas vão buscar nas drogas, no álcool, em vários tipos de religiões, vão buscar em Deus, tem muitos caminhos, tem muito anseio, mas no fundo da alma do ser humano, né, tem 4 perguntas que a gente fala sempre: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E essas 4 perguntas se resumem: onde está o Cordeiro? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Então essa pergunta da nossa alma, nós trabalhamos no domingo passado, que o nosso foco é buscar isso, onde está o Cordeiro. E aí Abraão, a pergunta dele envolve outros questionamentos também, que é o que nós temos hoje: onde é que está Deus? E aí nós vemos uma insatisfação em todo ser humano. Então nós temos todo tipo de igreja, todo tipo de movimento, apaga a luz, vamos falar do nosso quintal, né? Apaga a luz, não gosta, acende a luz, é ruim. E nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos os dons, temos o louvor, um gosta, outro não gosta, tá bom, tem toda a estrutura, cadê o Cordeiro? E o Cordeiro de Deus é Cristo. E nós não conseguimos sair desse assunto onde Cristo está querendo nos governar. Tem o que eu gosto, tem o que eu não gosto. Estava brincando na hora que o irmão chegou aqui, ele falou, né? Eu sou assim mesmo. Vocês não podem mudar o meu jeito. Eu falei: se eu fosse eu mudava, porque a Bíblia falou que você tem que morrer e nascer de novo. Se ficar de jeito aí pode dar ruim. Porque esse é o chamado de Deus, nós sermos transformados. Então, em cima dessa pergunta, onde está o Cordeiro, o Senhor me deixou em cima desse texto, porque ele é rico de um tanto. Mas precisamos entender alguns princípios. Quando ele faz essa pergunta, Abraão responde para ele uma coisa interessante: Deus proverá, não é para nós, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o sacrifício perfeito. Deus proverá para si aquilo que pode agradá-lo, porque como diz lá em Hebreus 10, versículo 4, diz que é impossível que sangue de touros, de bodes e carneiros remova os pecados. É impossível que qualquer ação humana possa ser feita para agradar a Deus, porque a nossa estrutura é do pecado, e tudo que sai de nós sai contaminados. É a única coisa que agrada a Deus, é algo que vem dele mesmo. Então Deus proverá para si o Cordeiro, aquele que vai satisfazê-lo, aquele que vai ganhar o seu coração, aquele que vai entrar no sacrifício que vai ser verdadeiramente aceito, aquele que vai vencer o pecado, que vai vencer a morte, que vai vencer o mundo, que vai vencer a nossa carne, aquele que Deus aceita. E Deus só aceita Cristo.
Ah, mas eu faço tanto esforço, eu oro, jejuo, faço justiça, eu temo a Deus, eu amo o Senhor, eu me esforço. Não serve. E não quer dizer que não é para fazer, quer dizer que tem que mudar a fonte, porque Deus só aceita Cristo. Mateus 3,17, nós vemos quando Deus vem o batismo de Jesus. Quando é que os céus abrem e o Espírito Santo vem? Quando Jesus está sendo batizado, está levantando o ministério, Deus fala o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esse é o Cordeiro que vai ser aceito para resolver o problema da humanidade. Querido, como nós precisamos resgatar essa ministração do Evangelho? Como o mundo está carente, o mundo está com essa pergunta, e nós precisamos levar para eles essa questão do Cordeiro. E Efésios 1,6 fala que é para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente aquele que Ele mesmo proveu para si. Então Abraão trabalha conosco, nos mostrando que ainda que Deus vai trazer a lei, vai trazer a palavra, as escrituras nos apontam para Cristo. Jesus, quando está no seu ministério terreno, ele vai conversar com os fariseus. O que ele fala? Examinar as escrituras, porque nelas falam de mim, falam do Messias. Ele é o foco. Então nós temos, nós consideramos o Antigo Testamento a palavra uma promessa, que é a vinda do Messias, e hoje nós vivemos numa segunda expectativa, que é o retorno do Messias. Os irmãos aqui, Abraão, o povo de Israel, aqueles que viveram antes de Cristo, eles viviam na expectativa do que iria acontecer, desse sacrifício perfeito que iria acontecer. E nós temos o privilégio de hoje vivermos em cima e fundamentado em algo que Deus já aceitou, que é o sacrifício que já aconteceu. Nós andamos, nos movemos e nós vivemos baseado no que Cristo fez. Porque o que nós estamos fazendo, por mais que nós amamos, por mais que nós gostemos, por mais que seja com coração sincero, Deus só aceita Cristo. Amém, querido? E isso é um privilégio, porque aí não tem chance de dar errado, não tem chance de cair, não tem chance de voltar atrás, não tem chance de ter derrota, vitória garantida. Então, Deus proveu para si o Cordeiro. E o que eu tiro dessa lição? Nós precisamos parar de ficar tentando agradar a Deus com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio achismo, com o que eu penso, com o que eu acho. Está difícil a unidade hoje, porque tudo está te estimulando para você é livre. Você é livre em Cristo, longe de Cristo não é. Nós somos escravos do pecado, não é livre, Parece um paradoxo. Nós só somos livres sendo escravos de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, porque senão você está por sua conta, e aí você está preso, nós estamos presos na nossa carne, e não tem coisa pior que sermos escravos de nós mesmos. Então, uma pessoa que faz tudo que quer, ela não é livre, ela é escrava dela. Uma pessoa que está insatisfeita com algo que não consegue perceber Deus ou com o que Deus faz, ela não é livre. Deus está nos chamando a enxergar, tem um caminho perfeito, tem um caminho verdadeiro, tem uma ponte inquebrável, tem uma porta aberta que é impossível você fechar, essa porta é Cristo. Então precisamos parar de tentar de agradar a Deus com nossa própria força. Deus já está plenamente satisfeito em Jesus, com esse Cordeiro de Deus, que Ele mesmo preparou, e que Ele mesmo sacrificou lá na cruz. E se você está em Cristo, Deus está satisfeito com você. Às vezes Deus está esperando a gente parar de ficar nos rebatendo, para querer agradar a Deus, para fazer tudo que é certo. Então nós nos rendermos com toda intensidade, corpo, alma, espírito, em todas as nossas forças, à vontade de Deus. E às vezes a nossa vontade é que Deus venha e faça a sua obra na terra. A nossa vontade, quando nós estamos aqui, é que Deus venha e traga um avivamento. Eu estava conversando com o Carlos,
Ele falou, como é que está a questão de palavra? Eu falei, eu tenho orado para acontecer aqui, igual aconteceu com Pedro, porque o pastor gosta de falar muito, quando foi pregar para Cornélio, que o Espírito Santo vem, cala minha boca, e ele toca o barco e a gente sai da cena. Mas ainda não está acontecendo, mas o que a gente quer, por mais que seja inclusive, a gente quer a vontade de Deus. Abraão estava andando para fazer a vontade de Deus. E aí o que ele iria fazer? Ele iria sacrificar o Isaac. Iria mesmo. Abraão não estava brincando. Porque, como eu já falei aqui, às vezes tem muitas óticas. Nenhuma a Bíblia fala. Então a gente não arrisca e nós podemos crer. Tem gente que acha que Abraão tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaac, que Deus ia prover alguma coisa para si, que ia resolver o problema, que ele ia sacrificar, Isaac ia ressuscitar. Aqui não diz nada, mas uma coisa fica clara: Abraão andou com a certeza de quem falou com ele. Isso é fé. Deus mudou de ideia. Tem gente falando que Deus ia sacrificar Isaac, mas lá na frente Deus mudou de ideia. Eu não creio que Deus mudou de ideia, não creio que Deus muda de ideia, porque Ele é imutável. Eu creio que Deus tem misericórdia e nos revela parte do processo, e à medida que a gente vai andando, Ele vai revelando parte das coisas, e nós é que somos limitados, Deus não é. Então, eu creio muito, querido, nós temos sido chamados a nos render ao governo e ao domínio de Cristo. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei te explicar, mas eu sei que isso precisa nascer na nossa alma com toda a fome do nosso coração. Pelas Escrituras, isso a gente sabe, pela oração, mas o nosso esforço não vai fazer isso, mas uma revelação que vem de Deus. Jesus, quando chega para os discípulos que estavam andando com ele há quanto tempo, e fala: quem dizem que eu sou? Isso é Moisés, é Elias, é os profetas. E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você é bem-aventurado. Por quê? Não foi carne ou sangue que revelou, não foi sua leitura bíblica, não foi seu esforço, não foi seus estudos, não foi as orações, foi o Pai que está no céu. Qual que é a alegria que nós podemos ter? Nós somos incapazes, mas Deus quer fazer isso. Senão Ele não teria dado Jesus. Deus quer nos revelar, o Pai quer nos revelar o Filho, porque Ele quer ter essa comunhão conosco, e a obra para que Deus se agrade de nós está pronta, que é o Filho. Deus proveu para si o Cordeiro. Deus está plenamente satisfeito. Então, essa resposta de Deus que Ele provê para si, nós temos lá em João, capítulo 1, versículo 29, que diz, quando Jesus vem batizar, diz que no dia seguinte, João Batista, que era o profeta de Deus, vendo Jesus aproximar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, no versículo 36, no dia seguinte, quando Jesus passa de novo, ele vira para os discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos o seguiram. Qual que é o nosso papel, e dos líderes e dos pastores? É apontar o Cordeiro para que você o siga. Não a nós. Nós somos um só corpo. Então, se a gente não, você e eu, nós não tivermos essa fome individual em relação a Cristo, você não vai usufruir da bênção que você recebeu. Qual bênção que você recebeu? Nós éramos pecadores. O sacrifício de touros, o sacrifício de animais, o sacrifício de Isaac não podia apagar os pecados. Por isso Deus não aceitou, e Deus está ensinando que Ele não aceita sacrifício humano, sacrifício de animais, sacrifícios que nós tenhamos fazendo para Deus, mas tenha o sacrifício. Gente, vocês distraem muito, hein? Aqui. O sacrifício que o Espírito Santo quer trazer para nós, no lugar onde Deus lhe havia indicado. Qual é o lugar que Deus indicou? A igreja. Foi na igreja que Ele derramou o Espírito Santo, foi ali que Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Hoje é o símbolo da igreja.
para nós hoje. Então, João Batista reconhece que Jesus é o aspecto real e prático dessa sombra que está em Gênesis. O que a gente tira com essa lição de que onde está o Cordeiro, e o João Batista aponta onde está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Olha para mim, irmão. Sua dívida está paga. Com quem? Com Deus. Nós temos um livre acesso a Ele. O Cordeiro de Deus morreu no lugar de Isaque, representava Deus fazendo uma promessa para Abraão da vinda de Israel. Depois nós vamos ter outros tempos, mas o Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar, morreu no seu lugar. Nós não somos escravos do pecado, nós não devemos para o pecado, nós não podemos carregar esse fardo. Por outro lado também, o pecado foi eliminado, ele não é negociável, não dá para brincar com ele, ele é completamente rejeitável. Não dá para brincar com, não é bem assim, não tem nada a ver. Quando eu vou para as Escrituras, pecado é o pecado e nós precisamos ser livres, e o pecado não é o que eu faço, é o que está na minha natureza. Então eu preciso morrer e eu preciso crer na morte. Que morte? Da velha natureza. Com que perspectiva? Da ressurreição do novo homem que Deus quer trazer. Amém? Então, a paz, assim, entendendo tudo. Então, irmãos, a nossa dívida foi paga. O Cordeiro de Deus foi revelado, essa resposta foi feita, ele morreu no nosso lugar. E aí a gente volta para cá e continua, né? O Senhor proverá para si. Por que o Senhor proverá? Porque, queridos, nós não podíamos fazer essa obra. Ninguém podia fazer. E Deus, Ele mesmo proveu, porque Ele aceita aquilo que vem dEle. Aquilo que eu vou oferecer para Deus é aquilo que Ele já me deu. Né? Às vezes os irmãos falam assim, eu dou o dízimo. Não, você não dá o dízimo, você devolve daquilo que você recebeu. Aí eu vou pregar, eu entrego para Deus o dom daquilo que eu recebi. Isso é princípio. E aí a gente colhe o fruto do princípio. Não acredito, tudo bem, nós vamos colher o fruto de acreditar ou não naquilo que está estabelecido, mas é o que está estabelecido que vai permanecer, é a palavra que vai permanecer. Então Deus proveu para si, Deus resolveu o nosso problema, Deus nos cria, nos dá um propósito, Deus sopra o fôlego de vida em nós, a gente se rebela contra Deus, o homem cai, o homem tem que resolver o problema e Deus resolve o nosso problema. Qual que é a fome do nosso interior? É esse resgate da relação com esse Cordeiro. Mas eu procuro às vezes no casamento, aí dá ruim. Os jovens, né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Não vai ser um tormento se você está com essa ideia. Mas quem tem o Cordeiro vai ser feliz de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não quer dizer que não tem dor, não quer dizer que não vai sofrer. Só o Senhor faz essa manobra de que o mundo está acabando e a gente está em paz. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Filipenses fala, alegrai-vos no Senhor, porque é uma alegria que excede todo entendimento, porque não é uma alegria que vem do movimento, é uma alegria que vem da alma, e essa alma é essa conexão com Deus que é feito por Cristo. Amém, irmãos? Tá? Então, esse é um ponto que é a nossa estrutura de fé, e essa aqui, revelação disso é que vai virar uma chave, para que a gente saia numa perspectiva diferente. Por quê? Porque Deus não nos salva e não paga os nossos pecados à toa, só para a gente viver bem, só para a gente ficar, né, suprido, mostrando que Deus é bom e que nós somos filhos. Deus nos salva porque tem um chamado, tem um propósito, tem uma direção clara e uma missão para que Ele seja revelado sobre nós, sobre a terra, através de quem? De nós. Olha o que o texto está dizendo aqui. Então, versículo 15. Então,
do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse. A primeira vez ele chamou Abraão, a Bíblia diz que ele bradou, né? Algumas traduções. No versículo 11. Por quê? Porque ele iria fazer aquilo. Só que o sacrifício dele não ia resolver nada. Mas quando Deus interviu, proveu o cordeiro, proveu as ferramentas e foi tudo dentro do que Deus definiu, e é isso que nós precisamos vir aos cultos, é com essa expectativa de ter um encontro com Deus, o que vai acontecer, deixa que Ele define, não é assim que a gente fala? Mas aí a gente vem, deixa que Ele define, e às vezes Ele não fala, e a gente fica chateado, porque está tudo com Ele. Então, o nosso anseio para que Ele se manifeste. Então, porque você fez isso, não negou o seu único filho, juro por mim mesmo, porque a gente só jura por alguém que é maior, e não tem ninguém maior que Deus, tanta verdade. Diz o Senhor que certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Há um chamado. Qual que é um chamado? Tomar a terra da mão do inimigo. A gente hoje tem vivido escandalizado com o que está acontecendo aí fora. Você sabe de quem é a culpa? É nossa. Porque o único que pode solucionar e acabar com esse mundo, não se iluda, esse mundo vai acabar, Deus não vai mudar ele. A Bíblia fala que virá um novo céu e uma nova terra. E Deus traz esse chamado para quem? Para a descendência de quem? De Abraão. E aí há uma ideia de que o Abraão passou e a substituição, mas olha o que Gálatas 3, versículo 7 fala. Saibam, pois, Paulo falando aos Gálatas, saibam, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quero te dizer que nós também, pela fé, somos descendência de Abraão. Porque Abraão foi aquele que Deus usou para gerar Cristo. Deus começou com Abraão, Isaac, Jacó, veio a nação de Israel e dele vem Jesus. Quando você olha a descendência de Jesus, quando você abre Mateus, está lá, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus não está agindo de forma aleatória, Deus está num controle de toda a história para cumprir teu propósito, e nós estamos no meio desse propósito, nós não estamos começando agora, Deus está vindo, nós precisamos ouvir Deus, e Abraão não foi um cara especial que quis Deus, você não está aqui porque quis Deus, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão, e Deus apareceu a você, porque um dia alguém veio e falou de Jesus para você, eu nasci num lar cristão, quando você nasceu num lar cristão, tem os meus filhos, quando ele começou a crescer, nós de alguma forma manifestamos Cristo a ele, falamos de Jesus para ele, porque é Deus quem sempre tem a iniciativa. Então mostra que nós somos ruins, e nós temos o quê? Que crer nessa promessa. Então isso aqui é para nós. A bênção que Deus recebemos de Abraão é para nós, mas o chamado e a responsabilidade é para nós. Amém? Não estou forçando o texto. Então, Gálatas fala que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Quer dizer o quê? A obediência de Abraão aponta para a obediência de Cristo. A obediência do sacrifício de Isaac aponta para o sacrifício e para a obediência de Cristo. Agora, a obediência e a submissão de Abraão e de Isaac aponta para Cristo, e a obediência e o sacrifício de Cristo mostra para nós qual é realmente o caminho. E para nós é muito difícil, irmãos, porque o pecado colocou em nós aquele negócio de
E na prática, o que é que eu tenho que fazer? Crer naquilo que ele fez e andar naquilo que já está feito e obedecer aquilo que já está escrito. Tem gente querendo atualizar a Bíblia, está uma guerra contra a Bíblia. Por quê? Porque isso aqui gera fé. Ler a Bíblia é uma luta. Por que é difícil ler? Você fica 6 horas no celular, lê 50 coisas diferentes, na hora que você vai para a Bíblia dá sono. Porque a hora que nós vamos ler a Bíblia é guerra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Lendo a Bíblia você ouve Deus e isso gera fé. Amém? Então o Senhor tem nos chamado, Gálatas diz isso. João 15,16 fala: olha, vocês não me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E olha essa promessa. Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Então está aqui, sinta-se amado. Sinta-se um privilegiado, porque Cristo escolheu sua vida. Eu escolhi vocês e eu designei para que vocês tenham um propósito, uma missão. Qual é? Vão e dê fruto. E o fruto que nós dermos vai permanecer. Quando é que eu sei que algo é de Deus? Vai permanecer. Vai permanecer. Não vai dar errado. E geralmente são vidas. A fim de que tudo, presta atenção nisso, tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda, Ele conceda a vocês, porque nós agimos em nome de Jesus. Então isso aqui deixa provado que Deus só aceita Cristo, mas Cristo nos resgatou e Ele nos delegou falar em nome dEle. Então tudo que nós fizermos vai acontecer, tudo que nós orarmos precisa acontecer. Se não está acontecendo, tem algo que nós precisamos rever na nossa ligação com Cristo, porque Ele vai mexer nisso. Amém? E qual que é essa perspectiva? Olha, trazendo para nós hoje: eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Multiplicou. Existe uma nação hoje chamada Israel, que sobrevive com a forma que ninguém sabe. Temos esse aspecto. E de Israel, ele levanta Cristo, e existe uma nação, e junto com Israel se torna um povo só, que é o povo de Deus na terra, que é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem uma promessa. Qual é? Olha, ele fala, essa descendência, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Cristo nos salvou, nossa dívida está paga, nós precisamos largar de sair de dentro de nós mesmos, murmurando atrás de nós mesmos, cheio de insatisfação com nós mesmos, cheio de reclamações de nós mesmos, porque tem gente indo para o inferno, e a responsabilidade e o chamado para ir lá e tomar a vida das mãos do inimigo é de quem, queridos? Nós. Deus nos trouxe para um lugar novo. Nós precisamos, e eu tenho orado, falei, Deus, a gente precisava encher isso aqui, mas nos dá vidas, nos dá alma. Tira da gente, a gente está insatisfeito, porque as coisas não estão do jeito que eu acho. Tem gente indo para o inferno, e há um chamado para nós, invadir as terras do inimigo e tomar as posses dele. A gente está brigando com fogo amigo, a igreja brigando entre nós, a internet está aí, está dando ojeriza de nós estarmos nos engalfiando entre nós mesmos. Eu fico assustado com isso quando eu li o Velho Testamento, que Judá queria acabar com Efraim, os irmãos entrando em guerra, e assim, se não fosse Judá, eles tinham eliminado Benjamim do mapa, e era um povo só, e nós estamos desse jeito. Não é? Às vezes eu estou chateado, eu não vou no culto, porque eu não estou bem, mas ele está bem, aí é que tem que vir. Por quê? Porque nós vamos celebrar a Deus. Deus
O Cordeiro de Deus está tendo que se encaixar na nossa rotina, se encaixar nos nossos planos. E aí tudo que nós estamos pedindo não está acontecendo, e essa chave, né? Alguns irmãos implicam que eu estou falando, mas eu estou insistindo, tem que virar, ela está emperrada, eu vou ficar falando, vai ter que vir óleo do céu para que algo aconteça. Nossa dívida está paga, nosso problema está resolvido. Você não está indo para o inferno. Agora nós estamos passando no vale da sombra da morte, mas Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos supre. Alguém aqui tem a certeza e a convicção de que o dinheiro que você recebe é fruto do seu suor? Ou é fruto de que Deus escolheu um meio para te suprir? Então o seu trabalho é meio. Tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Davi tinha consciência disso, e de tudo nós damos. Por isso que algumas coisas Deus quer nos revelar o quê? A voltar para o fundamento. E que fundamento é esse? Nossa vida está em Cristo, porque Ele é o único aceito e nele todas as coisas vão ser liberadas. Mas nós precisamos querer mais Cristo do que as coisas. Os apóstolos nos dão uma lição disso. Vocês lembram daquele texto de Lucas 5, que tem aquela grande pesca? O que acontece? Eles pescaram a noite inteira, não foi? Pescaram a noite inteira. O que deu? É igual os pescadores nossos aqui. Né, seu Wilson? Tem que conversar, vai para divertir, né? Não está pescando nada. A gente é uma turma boa aqui. Fala, fui pescar. Trouxe alguma coisa para nós? Não pegou nada. Vi até um vídeo esses dias engraçado, que o cara liga para o amigo e falou, aquele peixe para tirar foto, nós vamos comprar lá ou compra aqui mesmo? Porque talvez lá não tem. Não, o Senhor nos fez pescadores de homens. O que aconteceu com aqueles homens? Jesus vem e ensina a palavra Logos. E essa Logos vira um rema, que é uma palavra para aquele momento. E Deus fala, vai lá e pesca de novo. Pedro falou, a gente já fez tudo, mas sob a tua palavra eu vou. O que aconteceu? A maior pesca de todos os tempos. Por quê? Porque foi no tempo de Jesus e foi debaixo da palavra que Jesus deu. E aí fala que os barcos quase afundaram. Igual a gente quase pensa que vai morrer quando a bênção vem de Deus grande, né? A gente fica desconfiado, né? Nossa, Deus está me abençoando tanto. A gente estava aconselhando um casal que estava numa crise violenta e Deus restaurou de forma assim tremenda, e a gente foi visitá-los. Ele falou, nossa, meu casamento está tão bom que eu estou com medo de morrer. Já viu aqueles doentes que parece que eles melhoram para morrer? Eu estou com medo disso. Só, queridos, o que acontece ali naquele texto? Que ele nem estava aqui, lembrei agora, eles fazem a maior pesca de todos os tempos da vida deles, que os barcos quase afundam, e quando eles chegam na praia, eles se prostram e falam, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala, me segue, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que eles fizeram? Largaram os peixes. Maior pesca da história daqueles pescadores, eles largaram tudo para fazer o quê? Para seguir Jesus, que é Ele que é a fonte, é Ele que é importante, é Ele que supre todas as coisas. Então nós precisamos fazer esse resgate, e nós temos o quê? Um chamado, invadir e tomar as cidades do nosso inimigo. Tem uma cidade para tomar aqui. Nossa, Goiânia é a capital mais evangelizada do Brasil. Tá. Tem uma incoerência nas estatísticas. Você sabia que Goiânia é a cidade número 1 da América Latina em desigualdade social? É onde tem a maior distância entre muito ricos e muito pobres. Como é que a cidade mais crente do país é a cidade número 1 em desigualdade social? Sabia que o movimento LGBT de Goiás é o mais forte entre todos que tem? Mais do que São Paulo? Tem uma coisa que está incoerente sobre isso aí. Isso é estatística, fui ver esses dias. Nós estamos crescendo. Nós que somos um país, se diz cristão, que a igreja está crescendo,
é um lugar onde a depressão está crescendo e a venda de ansiolíticos triplicou. Espera aí, tem alguma coisa que não está batendo. Porque nós estamos vivendo uma fé com os nossos esforços, querendo oferecer Isaac para Deus, e nós precisamos voltar e andar naquilo que tem. Então, tem uma cidade aí para ser tomada. Mas para isso nós temos que sair de nós, do que eu planejei. Deus não pode se encaixar em mim, Deus precisa ser o governo, Ele é o Senhor, Ele é o governo, Ele pagou a conta, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos torna aceitável diante do Pai, porque o Pai aceita Cristo. Não está prático, né, as palavras, porque a gente está tão terreno que falar do reino fica difícil. E aí ele diz: na sua descendência serão benditas todas as nações. A palavra nação tem origem na palavra família. Então, na sua descendência, descendência de Abraão. Quem é descendência de Abraão hoje? Nós. Muitas famílias vão ser abençoadas. Muitas famílias estão com urgência, carentes de nós sairmos da posição para sermos essa bênção na vida das pessoas. Nós temos que ser uma bênção nessa região aqui, nessas casas, mas nós não podemos ficar só num evangelismo institucional. Vamos fazer uma programação de evangelismo, vamos fazer um trabalho de evangelismo. Não, onde você está, você é um canal de Deus para ser bênção na vida de pessoas. Quem lembra? Estou olhando para essa mesa o testemunho que ela trouxe para nós há um tempo atrás, do problema com a colega, o esposo com câncer. Falou: qual é o problema? Eu posso orar com você? Começou a orar. Ore com as pessoas. Ah, Juliana, eu sou time, como que eu vou fazer? Ore, esteja atento. Eu não sei como fazer isso, eu não sei como explicar isso. E a nossa oração é: Senhor, vem, abre os nossos olhos. Mas se você ganhar entendimento de que precisa fazer esse retorno, converter é voltar ao retorno, ao evangelho, porque o evangelho a gente acha que é para o novo convertido, o evangelho é para nós. O evangelho, Cristo veio, morreu na cruz, nos salvou e vai voltar. E todo dia eu tenho que lembrar que Ele veio, que eu não pertenço a esse mundo, que Ele já morreu naquela cruz, que a minha vida pertence a Ele, que o meu pecado está pago, mas existe uma missão que nós precisamos cumprir. E o mundo tem visto o que em nós, querido? Obras da carne, fruto do Espírito. Quando vão para a internet, quando nos visitam, quais são as obras que as pessoas estão vendo em nós? Nós estamos vendendo uma religião barata que ninguém quer comprar, porque eu tenho certeza que quando as pessoas verem Cristo em nós, elas vão querer, ou vão rejeitar. E eu quero te dar uma notícia que uma vez eu fiquei muito chateado, que eu ouvi isso, de um vizinho que eu tinha. Ah, você é um crente, mas você não é como esses outros crentes. Você é normal, é legal. Eu falei: o quê? Não dá para... Significa que nós estamos muito preocupados em não incomodar e não ofender o mundo. Acho que é o MacArthur que fala isso, né? John MacArthur. A gente fica preocupado em não ofender as pessoas, não ofender o mundo, e está ofendendo Deus o tempo inteiro e não está preocupado com isso. Então, irmãos, tem um chamado. E você entende que é uma benção? Que quando estou perguntando, não é uma bronca, é um estímulo de dizer: olha, você é um grande privilegiado, porque a nossa destino, que era o inferno, nosso pecado foi pago, nossos limites foram pagos, nossas enfermidades foram curadas em Cristo. Elas permanecem na carne, mas a nossa alma tem uma promessa de transformação e de cura. Tem um gadareno na Bíblia para provar para a gente que um camarada endemoniado, sem nenhuma sobriedade, sem nenhum senso de realidade, sem fé nenhuma, que fé que aquele camarada podia ter, maior que ele teve encontro com Cristo, que ele viu Jesus, os demônios saíram, a nudez dele foi tampada, ele conseguiu sentar e entrar em descanso. E para mim tremendo, disse: ele estava em perfeito juízo. Como nós estamos com carência de sobriedade. O mundo tem procurado por sobriedade, é ou não é, irmãos? O mundo está doido, e as pessoas estão procurando por quê? Por sobriedade.
E por que essa sobriedade? Para que a gente consiga cumprir a nossa missão, ir e dar fruto. E tudo que você pedir vai ser concedido. Tenho falado em casa, já falei que se cada um de nós falar, Deus, me dá uma alma, não é uma alma que eu falo só para Jesus, que eu adote, eu prego o evangelho, eu cuido dela, igual quando você pare um neném, o novo convertido não é um novo nascimento. O que a gente tem feito muitas vezes? Tem dado a luz e largado o menino lá na maternidade, na lata de lixo. Não, tem que cuidar, dar o leite. Quem tem que fazer isso não é o pastor, é quem ganha. Não é? É a Rebeca, que é médica. As irmãs que dão a luz, quem tem que amamentar? Não é o pastor, né? Ia dar ruim, né? Então, irmãos, Deus está nos chamando. Por quê? O que o mundo tem visto em nós? Nossa religião. Mas nós temos resposta. Nós temos esperança. Nós fomos salvos. Nós permanecemos nesse mundo. Nós temos uma promessa de frutificar para que os outros vejam Cristo em nós. Parece óbvio, mas isso choca com o mundo. Isso choca com o sistema. Isso choca com as nossas expectativas. Porque aí a gente está tão sem sobriedade que a gente fala assim, mas então Deus não vai fazer aquilo que a gente quer. Não, não é mesmo. Mas aquilo que você quer não é bom. Dá a impressão que Deus não é bom. E eu quero concluir, cadê os irmãos do louvor? Nós concluímos com um cântico celebrando a Deus. E um texto aqui. Filipenses, esse eu queria que você lesse. Comigo. Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Podemos ler? É verdade que eu também poderia confiar na carne. Quem está falando disso aqui? Paulo. E se tem um cara que podia confiar na carne, era Paulo, né? Tanto que Deus usou ele para escrever a maior parte do Novo Testamento. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, nasci na igreja, sou um cara santo, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Pensa o cara irrepreensível, Paulo. Mas o que para mim era lucro, meus recursos, meu caráter, minha religiosidade, minha idoneidade, meus benefícios, meu ego, minha reputação. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós não temos outra coisa mais sublime para buscar, e as outras coisas, a própria palavra diz que elas vão ser acrescentadas. Não é que eu não vou preocupar, eu não vou trabalhar, significa que eu não estou por minha própria conta, eu vou fazer tudo sobre o governo e a direção de Cristo, não vai dar errado. Mas é porque a vontade de Deus ela é difícil é falta de sobriedade, porque a nossa vontade é difícil, porque a vontade de Deus é Ele que faz, a gente entra na carona. Na verdade, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Então não é perda, né?
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É tempo, meu irmão, que Deus quer trazer para nós isso. Não são movimentos externos, não são movimentos que vão nos consolar, não são movimentos que vai nos dar fôlego para aguentar mais 3, 4, 5 meses. É o poder da ressurreição que foi ganhada em Cristo, que já está liberada, e nós temos esse acesso para cumprir essa missão de tomar terreno do inimigo, de salvar pessoas e abençoar famílias na terra. Esse é o nosso chamado. Amém? Se você tem dúvida da direção que vai caminhar, é isso aqui, está claro. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, porque Ele é o único. Né? Eu pedi aos irmãos para nós cantarmos que é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque aí as portas vão se abrir. Nós vamos ter realização, nós vamos ter sentido para a vida, nós vamos ter razão de viver. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você quer a glória da aprovação? Cristo em nós é a esperança dessa glória. Que glória? A glória de Deus manifestar. Tudo nesse mundo é recurso, tudo é perda. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei o que o Espírito Santo gerou em você. Queria que todos não se distraíssem ao lado, mas coloca a sua vida aí diante de Deus, em cima de tudo que você ouviu essa manhã. Às vezes o que está me prendendo é o meu anseio, até ministerial, como no meu caso. É algo poderoso. O Isaac era um milagre. Coloca diante de Deus: Deus, o que eu tenho que eu preciso, que me impede de conhecer Cristo, a sua ressurreição, de ter uma revelação desse Cristo, dessa ressurreição, para que eu cumpra esse propósito, tomar o terreno dos nossos inimigos. Às vezes nós estamos com mais medo de perder os nossos filhos para o mundo do que com a certeza de que os nossos filhos vão ser enviados para o mundo para tomar espaço do inimigo. São fortes, a Bíblia diz, são fortes. Mas nós precisamos de Cristo em nós, o único, digno de receber honra, glória. Enquanto os irmãos tocam um pouco, coloca essa vida diante de Deus.